Uma boa noite a todos. Eu sou Jorge Massadolo e está começando mais uma série de lives do Minuto Otaku ao vivo. E infelizmente é nessa última desse ano aqui, mas a gente vai estar voltando em fevereiro com novos convidados, novos temas, nesse espaço aqui no Jornal 140 para falar de animes, mangás, HQs e tudo que a gente gosta muito nesse universo. E hoje, para fechar esse ano com chave de ouro, eu estou aqui com a nossa ilustre Bruna Navarone. Bruninha, muito obrigado, viu, por você estar aqui hoje. Turma, aproveitem. Olha, a Bruna, ela é graduada em Ciências Sociais e mestranda em Ensino de Biociências e Saúde. E a área de interesse dela e de pesquisa é exatamente essa, sobre animes e mangás como uma linguagem narrativa e os seus impactos no desenvolvimento científico e tecnológico no ambiente. Bruninha, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Turma, desculpe o atraso, viu? A gente também teve alguns problemas técnicos aqui, mas vamos estar começando a live. E eu só quero deixar um recadinho para vocês. Nos últimos 10 minutos a gente abre para perguntas, então façam perguntas para a Bruna, ela é uma especialista no assunto. E eu vou coloca nos comentários que nos últimos 10 minutos a gente reserva para jogar as perguntas para a Bruna, tá bom? Então, Bruna, ó, tema da live de hoje: animes e mangás, cultura, interação e ensino. Um olhar sobre os elementos da cultura japonesa como veículo de transformação social entre os jovens. E esse é um assunto que eu gosto muito e eu acho que está muito em voga hoje porque exatamente animes e mangás entram nesse ponto de convergência com tecnologia, né, inclusive, e meios de comunicação. E isso está muito atual, em principal os jovens, né, de hoje que estão muito conectados. Óbvio, animes e mangás sempre tiveram uma relação com a tecnologia, com o universo nerd, né, geek, mas hoje o que eu percebo bastante é que a interação desses jovens com esses meios de comunicações, ela está um pouquinho diferente de antes, porque hoje ele se torna mais atuante nisso. Então, além de ser um mero espectador, ele consegue produzir o seu próprio conteúdo em muitos casos. E eu queria saber como a área da sociologia vê isso, enxerga isso com o jovem de hoje, né? Falando primeiro de um modo mais geral, para a gente ir entrando na questão dos animes e mangás. Sim, muito interessante essa ideia sobre pensar o impacto que essas produções culturais japonesas têm na sociabilidade dos jovens no Brasil. Inclusive, é importante mencionar que tem estudos no Brasil sobre esse fenômeno, inclusive de uma professora da UERJ, que é a Elisa Masai Sasaki, que fez um estudo recente, publicado no artigo em 2015, sobre jovens tanto no Maranhão e em Fortaleza, Ceará, sobre como eles se aproximaram dessa cultura pop japonesa no início dos anos 2000, quando é constatado uma popularidade dos eventos de cultura pop. Os mais conhecidos, por exemplo, no Rio de Janeiro é o Anime Family, em São Paulo é o Anime Friends. E aí ela explora essa popularidade fazendo essas entrevistas, esse levantamento de informações com entrevistas. E ela tem essa oportunidade de entrevistar esses jovens pessoalmente nesses dois estados e também aqui no Rio de Janeiro, inclusive, ela chega a fazer essa entrevista e ela percebe que esses jovens têm contato com essa cultura pop pela TV aberta, principalmente nos anos 90, com a transmissão de animes. Né? Isso, com a transmissão de animes como Cavaleiros do Zodíaco, que é muito popular ainda aqui no Brasil. E esses jovens começam a criar grupos de convívio a partir dessa cultura pop, assistindo e também lendo mangás, e isso os faz querer promover eventos para outras pessoas também poderem conhecer o que essas produções têm a oferecer. Então, eu achei muito interessante porque supera aquele estereótipo do jovem passivo que apenas assiste
anime ou ler mangá como forma de entretenimento, porque os jovens dessa pesquisa mostram que eles tornam essa cultura pop como uma forma de trabalho. Eles acabam sendo empreendedores culturais nessa área, porque são eles que vão promover os eventos nos seus respectivos estados. Eu achei muito interessante que um dos jovens que ela entrevista aqui no Rio de Janeiro chega a fazer um levantamento por ele ser dessa área dos eventos e conclui que existem mais de 100 eventos de cultura japonesa no Brasil até então. E eu achei isso muito impactante. Exatamente. E é bem interessante pensar como isso vai sendo apropriado nos termos brasileiros também, essa questão de se pensar no jovem brasileiro trazendo a cultura pop como uma forma de sociabilidade, não só como uma forma de entretenimento, um motivo para estar junto a outros jovens. Não, é muito interessante esse ponto que você tocou, inclusive dos jovens estarem fazendo seus próprios eventos, que eu lembrei de uma amiga minha, que ela falou que ela mora em Francisco Morato, é aqui próximo à cidade de São Paulo, capital. E ela falou que lá eles começaram a fazer um evento de animes, né? Isso faz tempo já, uns 20 anos atrás. Então, os próprios jovens, a própria comunidade se juntou para fazer ali o Animorato, se eu não me engano, onde eles fizeram um evento como se fosse um Anime Friends mesmo. E eles coordenavam tudo, traziam as pessoas, os convidados. Então, é muito perceptível isso de uma forma atuante, né? Para esses jovens, não realmente passa de algo só entretenimento para eles, né? Vira um meio de interação, né? Que é um dos temas da live. Então, o jovem está interagindo com outros, né? Que tem, às vezes, ali o mesmo gosto. E quando eu penso nesse universo, nossa, vem né? Falando assim, otaku, vem um monte de coisa à mente, né? Tem vários estilos e vários gostos, gêneros. Então, é muito interessante a gente abarcar todos esses jovens, assim, e esse trabalho de interação, que eu vejo que lá no Japão é um pouquinho diferente, é engraçado. Você poderia até citar um pouquinho, porque como chegou e como é aqui no Brasil, é muito diferente de como é lá no Japão, né? É engraçado isso, essas mudanças. Sim, exatamente. Inclusive, eu depois quero deixar disponíveis as referências que eu vou citar aqui. Tem um texto imperdível da Christine Greiner que fala sobre a diferença do otaku no Brasil e o otaku no Japão, porque essa é a grande questão. O que significa esses grupos em diferentes contextos? E no Japão, é interessante que ela começa estudando a história do termo, como ele surge, quais são os significados que o tornam popular no Japão. E começa nos anos 60, falando-se sobre otaku como um termo para referenciar jovens que estão por dentro da cultura de ficção científica, por exemplo. Mas já nos anos 90 vamos encontrar o termo otaku para se referenciar pessoas que são aficionadas por produções em mangá e anime. E não só por essas produções, mas pessoas que, jovens, na verdade, que apresentam um comportamento singular, um comportamento que estereotipam como isolamento social, jovens mais tímidos, que estão muito mais em contato com tecnologias digitais, como computador, videogame, do que prezando por contatos pessoalmente com outros jovens, preferindo esse contato mediado por essas plataformas. E é interessante que quando chega aqui no Brasil, no início dos anos 2000, o otaku realmente é utilizado como um termo para se colocar como um verdadeiro fã de anime e mangá, como uma forma de... Exatamente, uma forma de reivindicar o pertencimento a esse grupo. E eu lembro muito bem na época, quando eu também me deparei com esse termo, porque eu já estava lendo mangá e assistindo anime, e já sabia que existiam diversos fóruns na internet onde os otakus interagiam e compartilhavam informações sobre essas produções. E era interessante perceber que existia um preciosismo com relação a colecionar animes ou colecionar mangás para se dizer otaku, né? Exatamente. Então é interessante perceber que o termo otaku no Japão, ele até mesmo remete a alguns elementos da cultura que conhecemos como o fato deles prezarem
por uma sobriedade das relações, a timidez e até mesmo o respeito nessas relações. E aqui no Brasil, nós sabemos que o que predomina é muito essa questão do contato físico, na hora de você sociabilizar seus conhecimentos e afetos. Já no Japão, essa sociabilidade ocorre muito por essas mediações de tecnologias digitais. Já é algo que faz parte da cultura desses jovens no Japão. Sim. É interessante até a gente colocar aqui, né, para o pessoal que está chegando também, me corrija se eu estiver errado também, viu? Mas durante muito tempo o termo otaku ele foi usado no Japão não para se referir de modo positivo, né, àquela tribo ou àquela pessoa. Teve uma conotação muito negativa e hoje está melhorando um pouco, porque os animes estão ganhando aí uma fama mundial, né? Mas se leva a algo relacionado muito à timidez, a alguém que é deslocado socialmente, a alguém recluso. E eu quero aproveitar que a Bruna aqui, ela estudou Hikikomori, né? Foi uma dos principais estudos dela na faculdade, né? Isso. E eu queria que você falasse para a gente, que eu acho isso muito interessante. Ele entra dentro, né, dessa questão do otaku, diferente daquilo que a gente está falando no Brasil, porque aqui a gente é um povo mais caloroso, a gente gosta de evento, gosta de estar junto. Mas no Japão é totalmente diferente essa questão do jovem, como ele é inserido na sociedade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é Hikikomori. Eu pronunciei correto? É Hikikomori, né? Sim, sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é, o que você estudou, o que você percebeu, se você percebeu algo semelhante aqui no Brasil. Perfeito. Então, realmente, Jorge, existe sim essa conotação negativa do otaku, tanto que quando a gente busca compreender o impacto do mangá e do anime no Japão, por volta desses anos 80, 90, existe até mesmo um receio dos pais desses jovens japoneses diante do acesso a essas produções, porque acreditava-se que isso iria atrapalhar os estudos desses jovens, por ser uma produção só para entretenimento e ingênua. E também houve outros eventos que associaram a conotação negativa ao termo, quando houve um atentado nos anos 90 num metrô, no Japão, numa das cidades, assim. Sim, numa das grandes cidades desse país, e acabou atribuindo o termo otaku àquele grupo, e assim propagou-se a conotação negativa. Não necessariamente eles eram fãs, mas utilizou-se o termo como forma de representar a revolta e associado, né? Exatamente, a revolta diante daquela tragédia, associou-se o termo otaku, porque naquela época, já nos anos 90, associava-se otaku aos jovens que eram isolados, porque estavam não necessariamente assistindo anime e mangá, mas interagindo por meio da tecnologia digital. Então, por isso, associou-se essa conotação. E com relação ao Hikikomori, realmente é um fenômeno muito interessante, porque também nos anos 90 ele começa a ser estudado por um psiquiatra japonês, chamado Saito, porque o que acontece nesse período, ele se depara com grupos de jovens, geralmente levados por seus pais, que comentam sobre estarem preocupados com os seus filhos que não estão mais querendo ir à escola, trocam a noite pelo dia, não querem interagir nem mesmo com os seus pares. E esse psiquiatra, também psicólogo, se impressiona com o número de jovens que reivindicam o seu atendimento junto com seus pais, porque até então não era algo comum. E geralmente eram meninos que procuravam esse atendimento. Então, ele faz um trabalho que é publicado em livro, chamado Hikikomori, Adolescência Sem Fim, colocando assim em termos da nossa linguagem. E aí ele fala desse fenômeno como também uma questão social, porque ele percebe que não é só uma questão da área da psicologia ou da psiquiatria, no sentido de ser estudado, precisar ser estudado para lidar com esse fenômeno. Ele também fala da importância dos conhecimentos das ciências sociais e humanas para compreender o contexto que está propiciando
o fato de estar acontecendo tantos casos num período curto de tempo, que é, no caso, final dos anos 90 e início dos anos 2000. E com essa publicação, até mesmo o governo japonês começa a se atentar a esse fenômeno e investir em pesquisas que façam levantamento desses casos. Isso que é interessante, que é o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social de lá. E esse ministério, ele tem até uma cartilha. Vocês podem procurar na internet, sim. Vocês podem procurar na internet e ela, inclusive, vai estar traduzida para o português brasileiro. Isso também me impressionou. Olha só. Exatamente, só que é uma cartilha produzida numa das províncias lá do Japão, mas também tem a tradução para o português brasileiro. E nessa tradução eles colocam os critérios sobre como se definir esse fenômeno, porque não é qualquer pessoa isolada que se enquadra nessa condição de isolamento social, é preciso no mínimo um isolamento de 6 meses ou superior a esse tempo, e também precisa ser descartado, como se diz, diagnóstico de algum transtorno, porque o hikikomori, essa condição de isolamento social, ela não contempla diagnóstico de transtornos, seja de ansiedade, bipolaridade, não considera, porque é um fenômeno categorizado por suas questões sociais, e assim reconhece o Ministério, principalmente quando vamos investigar qual é esse contexto social e histórico que propicia esse fenômeno, aparece a crise econômica dos anos 90, porque existe um conflito de gerações nesse período. Estamos falando de jovens que estão convivendo com pais que viveram aquele milagre econômico, como chamam, do pós-Segunda Guerra, e ingressaram no mercado de trabalho justamente após se formarem no ensino médio, encontrando empresas que investiram na sua formação profissional e também acadêmica, e tendo plano de carreira, tendo uma expectativa de aumento salarial conforme os anos de prestação de serviços. Então, em comparação aos jovens que estão vivendo essa época de crise, não existe essa expectativa, muito pelo contrário, é um período de aumento da precarização das relações de trabalho no Japão, trabalhos de meio período, desemprego, por causa dessa bolha econômica dos anos 90. Uma época negra para o Japão, né? Exatamente, chamam até de década perdida. E nesse sentido, os pais, como se diz, eles colocam expectativas para os seus filhos como se estivessem vivendo aquela época do milagre econômico. E seus filhos acabam se culpando por não conseguirem atender essa expectativa. E isso está presente em diversos estudos, que eu quero muito disponibilizar essas referências, porque são estudos muito interessantes que chegam até a entrevistar esses jovens hikikomoris que falam sobre essa distinção, né, de vivência dos pais e as expectativas que eles não conseguem cumprir. E acabam acreditando que não cumprem por não serem autossuficientes, que é uma das características mais esperadas enquanto papel masculino a ser exercido no Japão. E é interessante até mencionar que a relação com o mercado de trabalho no Japão é diferente aqui no Brasil, porque no Japão estar trabalhando, e até mesmo durante o tempo do ensino médio, colocando assim em termos para a gente entender o ensino médio no Japão, é muito diferente porque eles acabam associando o ingresso ao mercado de trabalho como ingresso na sociedade japonesa, enquanto alguém autossuficiente e responsável diante das suas obrigações para um bem coletivo. E você não ter sucesso no ingresso desse mercado de trabalho é como se você estivesse faltando a responsabilidade com esse coletivo. O coletivo para o Oriente, né, como um todo, mas muito para o Japão, é algo de extrema importância, né? Para eles, o coletivo vem antes dos seus deveres pessoais, né? Das suas vontades pessoais, na verdade. Então, os deveres com a sociedade estão sempre acima. E, nossa, esse fenômeno é muito interessante, mas só para a gente deixar claro aqui, esse é um fenômeno muito particular, exclusivo lá do Japão, que tem um contexto histórico, social. Então, pais, não se preocupem, a gente está falando aqui de animes e mangás no Brasil, e é outra história aqui, e é isso que eu quero entrar com você até, Bruno, agora,
que, turma, a Bruna também faz parte de um projeto que é o Anime, Mangá e Sci-Fi. E eu quero que você fale um pouquinho sobre esse projeto, por quê? Porque ele tem muito a ver com a relação de ensino, né? Eu quero que você fale sobre esse projeto e como trazer, né, esses elementos que a gente está falando, animes, mangás, até cultura pop, outros tipos de cultura a gente pode estar colocando junto para o sci-fi, inclusive, né, para esse meio mais escolar, para o meio acadêmico. Conta um pouquinho para a gente sobre o projeto. Perfeito! Então, esse projeto Anime, Mangá e Sci-Fi, como bem mencionou o Jorge, ele é fruto do esforço da pesquisadora Anunciata, que é vinculada à Fiocruz, o Instituto Oswaldo Cruz, hoje, que está presente, provavelmente. Beijo para Anunciata. Grande beijo. E, nesse sentido, ela propõe esse projeto para o Programa de Vocação Científica, que é um programa de iniciação científica voltado a jovens de ensino médio, de escolas ou de organizações não governamentais associadas ao programa. E o programa muito bem aceitou esse projeto e, inclusive, selecionou 2 alunos para desenvolvê-lo. Max e Naila são esses alunos, estudantes de ensino médio que ingressaram no projeto desde o primeiro ano do ensino médio também. Um abraço para o Max e para a Naila. Sim. Em meados, né, no segundo semestre de 2019, eles já estavam ativamente integrando as atividades do grupo. Olha que bacana. Sim, e a Anunciata, felizmente, me convidou para participar também, enquanto co-orientadora, junto com a Sheila, bióloga, que tanto contribui nos estudos também com a visão da biologia, e a Anunciata com a visão da museologia e das artes, que é muito rico esse trabalho, que é interdisciplinar, é muito importante, sem dúvida. E até então nós estamos tendo encontros virtuais por causa das condições da pandemia, mas isso também nos proporcionou vários encontros e debates muito ricos sobre artigos e podcasts e vídeos que tratam sobre a potencialidade no ensino com anime e mangá. É importante também até mencionar que, com essa integração dos alunos no ensino médio, eles se apropriaram tanto desses conhecimentos e das potencialidades que até mesmo decidiram qual tema iriam abordar como projeto. Então, o Max, nesse caso, ele investiu numa produção de quadrinho para falar sobre a relação de 2 irmãos vivenciando a pandemia. E eu achei isso incrível, muito atual. Essa autonomia que ele trouxe junto com a Naila de falar, não, vamos trazer a linguagem do mangá para falar de um fenômeno que está nos afetando. Não só nós, mas os jovens. E como os jovens estão lidando com as medidas de proteção diante dessa contaminação. Então, eu achei isso fundamental, porque o anime, que também utiliza essa linguagem típica do mangá, que é uma linguagem que trata do cotidiano e aproxima esse cotidiano às intenções e interesses do interlocutor, permite que você utilize essa linguagem para falar de questões que afetam a sua subjetividade, mas que também são questões públicas, como a pandemia. E quem lê aquele quadrinho pode se identificar e pode se interessar por pesquisar mais sobre o que é essa pandemia, como o vírus está me afetando ou afetando pessoas de outros lugares, porque é algo mundial, não é algo só do Brasil. Então, eu acho fundamental pensar que essa linguagem proporcional Max e a Naila compreenderem termos que, a princípio, são apresentados como apenas discussão de especialista, como algo que também deve importar aos jovens. E assim se sentirem responsáveis, nesse caso, pelas medidas de proteção e por discutir sobre isso, porque é importante tornar acessível essa discussão para você se apropriar até mesmo dessas medidas de proteção. Sim. E você falou primeiro ano, né? Eles têm 15, 16 anos? Sim. São muito novos. É muito interessante já estar começando nesse meio, né, acadêmico, com algo que você pode, né, você ainda gosta, né, que você se reconhece, se identifica. Mas o que eu acho mais importante em toda essa história é algo que está sendo muito discutido hoje, que é como trazer uma linguagem que atrai os jovens no ambiente escolar. Por que isso? Primeiro, é muito difícil para um professor hoje competir
com tantos meios de comunicação que existem. Então, a criança tem na mão dela um dispositivo que tem praticamente 99% de toda a informação no mundo. E entretenimento. Então, é muito difícil para um professor estar competindo com isso. Mas olha que interessante, você me fala um relato aqui que é exatamente trazer para o jovem algo que ele tem interesse. E você vê que apenas meio caminho dado já basta, porque você cria um interesse nele de estar se aprofundando, ele mesmo faz as relações depois, porque está despertando a curiosidade. Então, eu acho que é nesse ponto que eu quero tocar mais, de como, né, tá trazendo, como dica, né, uma dica sua, como os professores podem estar trazendo para esse ambiente de ensino escolar esses conteúdos, né, falando agora de animes e mangás, para esse ambiente de ensino, para a sua prática na sala de aula, assim, como uma dica que você dá. Perfeito, realmente é um desafio. Adorei a pergunta, porque faz pensar o seguinte: essa leitura tanto do mangá e também você se aproximar dessa narrativa presente no anime, que traz muito dos elementos do mangá e coloca em movimento e em cores, traz um desafio para o professor se apropriar dessa linguagem, que muitas vezes ele pode não estar familiarizado, e os alunos estão nesse sentido, ou o contrário. O professor ele domina essa linguagem, essa narrativa, e o aluno pode não conhecer. Então, é importante conversar com os alunos e saber quais temas estão interessando naquele momento e apresentar aos poucos essa linguagem narrativa presente no mangá e no anime, porque a princípio é preciso se familiarizar. Se formos pensar no caso do mangá, que é preto e branco, pode trazer muito estranhamento para quem não está acostumado com essa estética, assim. Ou ler da direita para a esquerda também pode causar muitas confusões nesse sentido. Sim. Então, é importante que o professor pergunte aos alunos o que vocês estão lendo, o que vocês estão assistindo, e traz isso para o conteúdo da disciplina. Porque, por exemplo, se formos pensar, o anime e o mangá são produções riquíssimas para discutir tanto fenômenos pela abordagem das ciências humanas e sociais, mas também da biológica. Se a gente pensa naquele Cells at Work, que está um fenômeno... Excelente. Exatamente. Inclusive, esses dias eu estava conversando com uma amiga, que é a Lohane Isidoro, que faz biologia na UFRJ, e ela estava comentando sobre o quanto esse anime ajudou na matéria sobre sistema imune, sobre o sistema imunológico, e eu fiquei muito feliz por saber que ela estava falando que teve a experiência de assistir, e ter assistido ajudou a compreender melhor alguns conteúdos sobre esse sistema. E é bem interessante pensar que não só Cells at Work, mas também tem o Astro Boy, que vai falar sobre representações de ciência e tecnologia enquanto contexto histórico. Então, é muito interessante, a princípio, fazer esse exercício de perguntar aos alunos e depois investir em quais produções apresentá-los. Não necessariamente você precisa apresentar completo, mas o mangá em si apresenta trechos que podem ser ricos para poder, a partir daqueles trechos, desenvolver o conteúdo da disciplina. Só voltando um pouco, fazer uma confissão aqui, que você falou dessa coisa do mangá preto e branco. Quando eu era mais criança, eu também não entendia muito, eu coloria eles, olha que absurdo. Muito bom. Eu coloria. Mas é interessante isso que você falou, de trazer para o contexto, né? O professor às vezes não precisa nem conhecer, ele pode se apropriar, ou o professor pode conhecer e ele trazer aos alunos, que dependendo da idade, tem muitos alunos que não conhecem, ou se conhecem, não conhecem todos os títulos. Você trouxe o Cells at Work, que é um anime que está disponível na Netflix, pessoal, eu recomendo muito, porque ele traz essa questão muito da biologia, né? Eu acho que a época de pandemia, eu vi durante a pandemia, eu achei super interessante, porque fala sobre as células de defesa do sistema imune. Não sei se alguém lembra aqui, tinha um desenho, Ozzy Drix, só que esse americano, que também falava sobre isso. Essa é uma versão como se fosse em anime dele. E traz essa questão da biologia, das células de defesa. Então, tem os glóbulos vermelhos, tem os linfócitos. Eu acho que só para uma questão de, se você for falar de biologia na escola, só esse anime já mata aí
pelo menos aquele tema lá, né? Se o professor estiver falando sobre células do corpo humano, é incrível. E como você muito bem citou, eu acho que o próprio povo japonês, né, que é muito ligado à tecnologia, eles trazem muito desses animes com essas ideias futuristas. A gente tem aí o Astro Boy, tem Ghost in the Shell, teve até o Alita, Anjo de Combate, que foi feita uma versão no cinema agora há pouco. Eu achei incrível essa versão em cinema, que também teve computação gráfica. Então, além disso, eles estão sempre se reinventando com essa coisa da tecnologia. E sua fonte principal de estudo também é tecnologia, né? Você estuda esses meios de interação, né? Só que dentro da linguagem narrativa dos animes, correto? Isso, eu tenho estudado recentemente a partir de um livro excepcional que é a Teoria da Ciência de Kara Sasaki. Excepcional, super recomendo. Vou colocar até aqui no chat pro pessoal. Só não vou saber escrever o nome do... Tudo bem, depois eu também posso... Sim, a teoria da ciência é fundamental porque ele fala da concepção de ciência e tecnologia na história, e não só no Japão, mas também no Ocidente e em outros lugares do Oriente. Ele vai explorar essa dinâmica de concepções em relação à ciência e tecnologia, que é sensacional. Não, é incrível isso. E tem muito conteúdo, porque tem muitos animes, né? A gente está falando de um universo muito grande. E é legal que, às vezes, cada um trata de um tema, né? Então, a gente está falando aí do Astro Boy, coisa mais tecnológica, o Cells at the Work, parte mais biológica. A gente tem animes que falam sobre história, inclusive. Então, acho legal até essa coisa do jovem hoje se apropriar de cultura, inclusive, né? A gente falando de história, a gente está falando de cultura também, porque... querendo ou não, eles estão se apropriando de algo que não é daqui, né? Eles vão atrás de algo que eles talvez não tenham aqui, talvez não muito explorado. Então, exatamente. Como é que você vê essa coisa até desse intercâmbio cultural? Eu vejo muito, teve esse boom, né, nos anos 2000, anos 90, que você falou, do Japão, e é engraçado que eu estou vendo esse mesmo fenômeno acontecer hoje, porque eu vivi o anterior, só que com a Coreia. Eu vejo hoje muitas produções coreanas, então o pessoal com BTS, inclusive animes coreanos sendo produzidos, muitos animes que o pessoal gosta bastante, filmes, a gente tem aí o Parasita, que ganhou o Oscar, inclusive. Então, tem uma apropriação muito grande, né? Porque não é somente... eu gosto, eu vejo. Não, as pessoas realmente se apropriam, começam a comer a comida de tal local, experimentam, né, a culinária, experimentam modos de vestir. Como é que você vê isso? A ciência está vendo isso hoje? Nossa, é bem interessante porque lembrei novamente da professora pesquisadora Elisa Masai Sasaki, porque ela vai falar sobre como, a princípio, essa apropriação da cultura pop pelo anime e mangá começou com os imigrantes japoneses no Brasil, no século XX, porque os seus pais se preocupavam em manter aquela língua e não necessariamente você conseguia ter acesso à língua na sua comunidade, na sua colônia japonesa. Então, os mangás também e os animes, nesse sentido, apresentavam uma forma de manter a língua atualizada, até mesmo com relação às gírias. Porque a língua ela é muito dinâmica e os pais desses descendentes se preocupavam nesse sentido, em manter aquela cultura da língua presente. E depois essa mesma pesquisadora investigando, fazendo entrevistas, tanto com os descendentes e com brasileiros que se apropriam dessa cultura pop e não necessariamente têm vínculo com famílias japonesas, ela entende que a partir dos anos 80, 90, começou a ser uma apropriação de brasileiros que não necessariamente são descendentes de japoneses. E ela percebe que esse primeiro contato que instiga os brasileiros a quererem se apropriar vem dos eventos e dos animes transmitidos em TV aberta, onde começam também revistas a propagarem tanto os eventos e os animes e mangás que estão populares ali naquele momento, durante os anos 90 e 2000 principalmente.
Então é bem interessante pensar como é um fenômeno dinâmico, não Muito, necessariamente, muito. exatamente, não necessariamente é algo tão próprio do Japão, mas é o tempo todo ressignificado conforme ele vai sendo presente em outras sociedades. Como você bem mencionou, no Brasil toma outro formato, acaba sendo Sim. um motivo para você se encontrar com outras pessoas ou conhecer pessoas. Vamos lembrar da época do Orkut, acho importante mencionar. Na época do Uhum. Orkut, eu acompanhei um fenômeno de fóruns de pessoas que gostavam de anime e de mangá e que criavam perfis fakes para poder interagir com outros fãs. E Uhum. isso eu acabei lembrando esses dias, porque realmente era um fenômeno na época. As pessoas recortavam imagens de anime e mangá e modificavam no Photoshop para poder chamar a atenção de outras pessoas e assim fazer amizades. Uhum. Olha como isso se torna dinâmico e interessante. E eu fiquei muito impressionada por saber que não é algo só cultura pop japonesa, mas recebe outros tons conforme pessoas de outras culturas também vão interagindo e reproduzindo essas Uhum. produções. Acho que aqui no Brasil a gente tem muito essa vantagem também de ter acesso, né, a muitas outras culturas. A gente agrega essas culturas a gente também, né? A gente tem aí o exemplo da japonesa. Não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil é o segundo maior país do mundo com o número de japoneses, que perde só para o Japão. Então, Sim, tem muito imigrante japonês aqui, a gente tem os imigrantes árabes, e tudo isso se mistura e todo mundo interage, eu acho muito interessante. E até aqui teve o pessoalzinho que citou, o Rafael Henrique citou sobre o Rurouni Kenshin, o Samurai X, que também é uma fantástica análise, né, a partir dos mangás e animes, para aplicação em sala de aula também. Ele fala, um prato cheio para geografia, porque aborda questões políticas e comerciais também, sim. E fala dos períodos históricos, é bem períodos históricos. interessante. E é engraçado que fala muito desse período, se eu não me engano, acho que é na era Edo que se passa o Samurai X, então é um período de muita mudança, né? O Japão começa a abrir os portos, né, para o mundo, e de novo, né, porque eles ficaram 200 anos reclusos, né, Imagina. e aí eles abrem os portos novamente e tem toda essa coisa da cultura que está entrando de fora, né, que foi excelente, porque isso proporcionou os animes e mangás a existirem também. Tiveram muitas influências do exterior, isso a gente não pode deixar de citar também. É algo Exatamente. tipicamente japonês, mas que só aconteceu por causa de franceses e ingleses que chegaram lá com métodos de animação, né? Os americanos Sim, também. se inspira em vários elementos também das histórias em quadrinhos americanas, Uhum. como a questão da presença dos quadros de fala, que é algo que inova no mangá como conhecemos hoje, e a linguagem cinematográfica também, mas também Sim, ressignificada em termos japoneses. Eles não deixam, por exemplo, de colocar um glossário para falar sobre os eventos que são mencionados nas narrativas, ou os termos japoneses. O que eu mais gosto do mangá são os glossários nesse sentido, as notas de rodapé, porque sempre deixa uma instigação para você querer saber o que significa essa sim. mitologia, o que significa esse Uhum. evento, ou esse lugar, ou esse museu. Eles também fazem muito referências a museus e centros históricos. Eu acho Sim. isso bem importante mencionar. É legal trazer também essa coisa do tipo de linguagem, né? Eu lembro que eu fui numa palestra uma vez e um dos editores da JBC, que é quem traz alguns mangás aqui para o Brasil, ele falou que no começo os japoneses, por exemplo, eles não enviavam as onomatopeias, essas notinhas de rodapé. E aí, só que eles falam, não, mas isso é interessante para o Brasil, porque a gente quer conhecer mais. Eles tiveram que explicar o porquê, né? Porque os japoneses não entendiam. Tipo, não, mas para que vocês, né, querem isso? Não tem nada a ver com a cultura de vocês. E ele explicou exatamente isso. Não, a gente é tão interessado que a gente quer estar dentro dessa cultura, então é importante trazer. E aí os mangás começaram a vir mais nesse formato aqui para o Brasil também. E você, nossa, Sim. deve ter pego uma época de ouro aí também. E eu queria até saber, já uma pergunta pessoal, como que começou esse seu interesse? Que hoje você estuda academicamente sobre animes e mangás, já não é algo mais amador, assim. Você realmente entrou de cabeça e você gosta desse universo. Como o que te instigou a sair de um mero
né, de algo só entretenimento, ali algo prazeroso, para não que não seja prazeroso o estudo, né, mas por uma coisa mais acadêmica, científica. Quem te influenciou nisso? Então, foi há 10 anos atrás, literalmente, quando eu tive meu primeiro contato com o mangá. Quando eu vi na TV aberta uma propaganda sobre a Turma da Mônica Jovem. E a propaganda deixava muito claro que a Turma da Mônica Jovem em mangá. E aquilo me chamou a atenção, porque eles passaram brevemente imagens do mangá em preto e branco. E aquilo me chamou muita atenção. E eu falei, gente, então, a caminho da escola tinha uma banca. E eu aproveitei para ir nessa banca olhar o que era essa Turma da Mônica Jovem. Porque nessa banca você podia entrar, você podia olhar, não necessariamente precisava comprar para olhar o que tinha de mangá, revista e tudo mais. E aquilo me impressionou tanto, 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 que eu fui perguntar aos meninos da minha escola, que eram as únicas pessoas que eu chegava a ver lendo algo parecido, e perguntei para eles quais eles me indicavam. Então, eles me deram várias referências para eu buscar. Então, colocamos que eu estava na 6ª série, acho que é a antiga 6ª série, ainda na época. E então eu fui buscar na internet para saber do que se tratava e percebi que não era algo de fácil acesso para comprar. Então eu acabava adquirindo volumes que não estavam nas ordens das edições, conforme a periodicidade de lançamento. Então eu acabei nessa época colecionando vários mangás de diferentes edições, porque a estética me agradava muito e as narrativas também. Eu não esqueço que, nessa época, eu acho que eu comprei o volume 6 de Kiro no Crusade, que é um mangá que é um dos meus favoritos, digo isso com muita certeza, porque quando eu li esse mangá aos 14 anos, me despertou muita curiosidade com relação ao que é o bem e o que é o mal, e em que termos culturais estamos definindo o que é o bem e o mal, porque a narrativa desse mangá problematiza o que se define como bem, o que se define como mal, traz vários elementos do shintoísmo japonês que eu acho muito interessante, porque quando a gente pensa em shintoísmo como matriz cultural, faz toda a diferença para pensar que no Japão não é a mesma diferença que fazemos no Ocidente enquanto ser humano e natureza, sujeito e objeto. Quando a gente pensa em shintoísmo enquanto matriz cultural, é uma continuidade, o que é natureza e o que é humano. Então, existe um respeito na mutualidade da relação entre natureza e humano. E a todo momento isso está presente nessa narrativa do Kiro no Crusade, e aquilo me chamou a atenção, porque até o momento eu pensava em termos ocidentais do humano que intervém na natureza para satisfazer seus próprios desejos, sem pensar nas repercussões e consequências daquela forma de utilizar. Já em termos de Japão, eles têm uma outra maneira de lidar com a natureza e de se apropriar, sempre pensando nas repercussões e impactos que aquela apropriação pode gerar. Interessante. Mas aí, a partir disso, você começou a gostar, pegou mais gosto e foi partindo para essa área mais acadêmica. Falou, não, eu tenho que investigar essa questão do bem e do mal a fundo. Então, aí foram diferentes momentos, porque na escola tive muita dificuldade de ter pessoas para conversar sobre as minhas impressões, porque as meninas da escola, nesse sentido, a maioria não tinha muita, como se diz, proximidade com a linguagem do mangá, então elas tinham receio, achavam que era algo para menino, que não era legal meninas lerem. A única pessoa que eu encontrei nessa escola que era muito receptiva é uma amiga chamada Mariana. Eu lembro que naquela época ela já lia mangá e assistia anime, e ela tinha muita, digamos assim, muita familiaridade e interesse. Então era alguém com quem eu podia conversar, mas era uma única pessoa. E eu esperava que tivessem outras pessoas para eu poder socializar e conversar. Então, nessa época, eu lembro que eu fiz várias amizades pela internet, que tinham várias referências de anime e mangá, e traduziam também, porque muitas produções estavam em inglês. Então, eu acabava encontrando várias pessoas que também traduziam.
Então, eu acho muito interessante que essa autonomia do fã de anime e mangá também vem do trabalho de traduções que muitos fazem Sim, informalmente. Eu acho isso bem interessante. Um trabalho coletivo, né? É alguém que traduz, é alguém que revisa a tradução, é alguém que sim. lança aquela produção e eles colocam de fã para fã. Existe essa preciosidade de colocar que é uma produção para fãs. Então, é bem interessante pensar e também considerar que essa reflexão que eu faço hoje tem muito a ver com a minha formação em ciências sociais, porque até o Uhum. momento eu não tinha uma apropriação reflexiva, assim, tão consolidada diante desses fenômenos. Eram Sim. apenas inquietações. Eu queria saber Aham. por que no Japão se pensa assim e aqui no Brasil as pessoas estão pensando desse jeito. E o que Uhum. me faz ter esse interesse se eu sou de uma cultura que a princípio não tem relação com a cultura japonesa, né? O que me fez despertar essa proximidade e familiaridade? Então foram questões que eu tive durante a graduação. Por isso, eu comecei a estudar sobre esse fenômeno hikikomori numa disciplina de sociologia, porque a proposta da disciplina era utilizar o autor Durkheim, o conceito de fato social e anomia, para analisar algum fenômeno social, e aquilo me despertou a lembrança do mangá e do anime, que eu já tinha tido contato, que é o Bem-vindos a NHK, que fala sobre a trajetória de um hikikomori. Uhum. Muito interessante essa produção, e aí eu utilizo essa produção para falar sobre o fenômeno, junto com outros artigos, tanto da área da psiquiatria e também da sociologia, que ajudam a pensar sobre. É muito interessante todo esse caminho que você trilhou, né? Eu acho que muito das pessoas que trilham, né, essa coisa mais acadêmica, ou até partem para outros meios que fogem só da questão de você estar assistindo um anime, um mangá, ou lendo um mangá, é essa curiosidade, né? Essa inquietação que você falou de não, mas tem algo muito diferente, e às vezes até sutil, né, ali. Não é uma história normal. O jeito que eles tratam aquilo é muito, né, diferente do que a gente é acostumado. Então, entra naquilo que a gente estava falando no início, do jovem. Se você dá ao jovem essa curiosidade, né, você tem que despertar isso. Esse é o mais importante, né? Desperte essa curiosidade, que o resto ele corre atrás. É incrível. Tem que deixar essa brecha também para a criação, né? De um conteúdo, porque vem muito deles, né? Você comentou das fãs dublagens. Se as pessoas tivessem noção de como isso é grande e importante para os fãs, é um outro universo, assim, é outro mundo. Você tem, às vezes, você não sabe, mas uma legenda, uma dublagem de um canal que você está vendo é feito por um fã. Então, pô, a pessoa vai atrás, ela traduz do japonês, sabe? Ou às vezes do inglês, dependendo, mas alguns traduzem do japonês, ou seja, a pessoa teve que aprender japonês. Olha o nível de imersão que ela teve na Sim. cultura. E realmente é tratado como algo sério, assim, feito de fã para fã, né? Então a gente vê que toda a comunidade se mobiliza. A gente tem até um exemplo que tem o Line Webtoon, eu vou até postar aqui no chat também, Muito bom. que é o que? É um site, é coreano, tá, gente? Que você pode colocar as suas histórias ali, as suas histórias em quadrinhos de forma digital. E no aplicativo deles, eles abriram para os fãs traduzirem para todas as línguas as histórias que estão ali. Então, por exemplo, tem uma pessoa na Coreia que fez uma história, colocou nesse site. O fã aqui do Brasil pode ir, se ele souber coreano, e traduzir para outro fã tá lendo nessa plataforma. Então, o animes e mangás é algo muito ativo, não é só um entretenimento passivo ali. Os fãs eles estão presentes naquele universo e em todo esse meio de interação. É isso que eu acho o mais incrível. Por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo alguém da área da sociologia aqui que também se tocou sobre isso e estuda. E como a gente está entrando, Bruna, nos 10 minutinhos finais, eu falei das perguntas, o pessoal pôs algumas perguntas aqui, e eu vou ler para você algumas que eu achei interessante. Perfeito.
Olha, teve uma muito interessante que eu acho que ficou até meio polêmica falando da questão do ensino na sala de aula, né? Do Anderson Cruz. Eu não sei, talvez o Anderson ele seja professor. Apesar de histórias incríveis, alguns animes têm violência excessiva. Quais são os cuidados ao se trabalhar com o uso de animes e mangás nas salas de aulas? Observação, sou consumidor assíduo de animes e mangás. Ele inclusive falou que está lendo Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer, que eu super aconselho, é um mangá que está quebrando recordes lá no Japão, milhões de venda, é um fenômeno. Mas vamos voltar para a questão da sala de aula, Bruna. Sim, é muito importante essa pergunta e observação do Anderson, muito cautelosa e pertinente, porque eu já tive a experiência de fazer estágio supervisionado em escolas, tanto pública e particular, e percebi que todos os professores tinham cuidado de avisar os pais sobre as produções que estão sendo colocadas em sala de aula. Então, é importante que exista, de alguma forma, um acordo entre os responsáveis dos alunos e o professor sobre o que será abordado enquanto narrativa, seja em anime, filme, mangá, porque não é só anime e mangá, também estamos falando de filmes e demais animações que podem causar essa questão entre o professor e os responsáveis. Então, é importante, primeiro, haver esse acordo mútuo, ou também entre a direção, que pode participar desse acordo, para se trabalhar essas produções. E, como eu falei anteriormente, não necessariamente você precisa apresentar toda a produção para aquele jovem, você pode apenas apresentar as partes mais pertinentes e omitir a parte da violência. Mas é até importante comentar que essa questão da violência no Japão é tratada de uma outra forma. Sim. Porque aqui, violência, a gente pode estar colocando em termos de lutas que vão enfatizar a questão do sangue, que é uma questão para os brasileiros, a questão do sangue. Sim, presente. Uhum. Sim, e quando, nesse caso, a gente fala em termos dessa matriz cultural, pensando no shintoísmo, eles têm uma forma de lidar com o mundano como algo da forma que precisa ser aceito. Então, o sangue faz parte desse mundano e desse cotidiano relacionado à cultura japonesa. Então, eles lidam com o sangue de uma forma mais aceitável do que nós brasileiros, porque para eles é parte do mundano, é parte do que é humano e transitório. Então, é interessante pensar que, em termos culturais, nós temos uma relação diferenciada. Mas eu acredito que é nesses termos, é ter um acordo mútuo entre professor, aluno e direção para que não ocorra censura e não ocorra problemas diante da aula que vai tratar de determinada produção. O Anderson falou que ele é professor, sim. Ele citou que Hunter x Hunter, ao lado de Fullmetal Alchemist, é o melhor anime de todos os tempos. Olha, realmente são dois animes excelentes, viu? Eu recomendo muito para quem ainda não viu. Bruna, outra pergunta aqui, ó. Elidiomar. Oi, Bruna, você indicaria algum anime ou mangá que possa ser utilizado em aulas de ensino médio para introduzir conteúdo relativo aos seres vivos? A gente até citou o Cells at Work aqui, né? Que eu acho que se encaixa um pouco. Células ao trabalho, exatamente. Cells at Work é o que eu mais recomendo nesse momento. Inclusive, o Elidiomar mencionou seres vivos, mas eu também recentemente li um mangá que fala sobre química, que pode ser importante para quem está nos assistindo ou quem irá ainda nos assistir, que é o Sigma Pi, de uma doutoranda da Federal de São Carlos, sobrenome Yumi, se eu não me engano, Adriane Yumi, se eu não estou enganada, e é um mangá muito interessante, porque ele teve a preocupação de se colocar numa leitura ocidental. E também é um mangá que vai trabalhar com termos da área da química, se preocupando em colorir algumas partes que são importantes para exemplificar os experimentos, e também com legendas para explicar o que significa aquele termo da química, mas colocando a química presente na vida daqueles jovens que estão na escola, vivendo conflitos e paixões e desafios naquele ambiente escolar. Bem interessante. Está disponível na internet. Tem também um que é o Dr. Stone.
Ele fala muito sobre ciências também. Mas esse eu acho que é mais para instigar os alunos, porque algumas coisas ali não são verdade. Mas é interessante que até o equívoco nos faz pesquisar. Será que é verídico? Exato, é verdade. Muitas coisas eu fui pesquisar, eu falei, não, será que isso existe? Sim. Será que é possível? Ó, Bruna, também tem o Adilson Júnior. Ele fez uma pergunta muito interessante aqui, ó. Já cogitou desenvolver algum mangá pensado para o ensino de ciências? Já está nos seus projetos, Bruna? Ainda não, mas é algo bem interessante. Assim, como eu disse, temos como exemplo Max, que iniciou esse quadrinho chamado Tempos, se eu não me engano, é Tempos de Pandemia, para falar da relação entre dois irmãos diante das medidas de proteção. E isso já traz, digamos assim, um contexto, um início para você pesquisar sobre o que é o vírus, o que é a pandemia e como se trata essa pandemia nos dias de hoje, como se lida, como se reage em diferentes culturas. Isso é muito interessante para falar em termos de ciência, porque ciência nós podemos estar falando de humanas, sociais, biológicas e ciências da saúde, mas como eu também mencionei, temos essa autora da Federal de São Carlos, que é da área da química, e ela já tem produção pensando em trabalhar na linguagem do mangá discussões e conteúdos da química nas escolas. É um mangá muito didático, mas não deixa de perder a preocupação da linguagem própria do mangá, que é trazer para o cotidiano e tornar familiar aquilo que é específico de determinada área ou é muito tratado como apenas para os especialistas. Ela traz uma linguagem muito acessível. Então, acho interessante também pensarmos que já existem produções brasileiras nessa área, na área acadêmica, ainda por cima. Muito interessante. Não só na área acadêmica mais avançada, né, mestrado, doutorado, igual você está falando, mas também igual o Max e a Naila, que estão fazendo uma iniciação científica, né, que já conta com algo mais acadêmico. Eu quero até deixar um parabéns para eles, para vocês, pelo projeto também, que eu acho que tem que investir muito nisso, investir no que a gente gosta também, acho que tem que estar lado a lado caminhando, né? Aquela coisa do que a gente gosta também desperta essa curiosidade. Até a Lorena colocou aqui, Lorena Matana, que ela falou que também estuda, né, está estudando na tese de monografia dela da Faculdade sobre Animes e Mangás. Que Força, máximo! Lorena, muito interessante. Compartilha com a gente. Compartilhe, com certeza. E só para finalizar, Bruna, uma pergunta mais rápida aqui, que não podia faltar da Anunciata. Ela perguntou a pergunta que não quer calar. Qual que é o seu anime e mangá favorito? Gente, é complexo decidir entre tantos. É difícil, mas, né? como eu disse, o meu mangá favorito é o primeiro que eu li, que é o Kirono Crusade. Se eu não me engano, o autor é Daisuke Moriyama, o nome. É um mangá que também está disponível na internet e é um dos que eu mais considero favorito porque é o que me despertou a escolher o curso de Ciências Sociais, por causa dessas inquietações. E é o que a gente chama de imaginação sociológica. Ele me despertou a problematizar fenômenos que, na minha criação, foram considerados naturais, e o mangá me mostrou que não. São construções sociais que foram colocadas como naturais. E ciências sociais é isso, é a gente tentar contextualizar fenômenos que são dados como determinados e, muito pelo contrário, é um contexto que faz acontecer aquele fenômeno. Agora, o meu anime favorito... Nossa, muito difícil essa pergunta. São tantos do Estúdio Ghibli, assim. Para mim, Náusicaa do Vale do Vento tem sido um dos que eu mais gosto nesse momento. Perfeito. Bruna, infelizmente nosso tempo acabou. A gente até já passou um pouquinho do tempo. Compreensível, porque a gente traz um pouquinho também. Mas eu queria te agradecer muito, viu, a sua participação. Te parabenizar novamente pelo projeto que você desenvolve junto com a Anunciata, trazendo essa iniciação científica para esses jovens em animes, mangás e no sci-fi também. E novamente agradecer, quero abrir espaço para você se quiser deixar um último recado rapidinho para a gente finalizar aqui.
Sim, eu que agradeço, Jorge, pela possibilidade e oportunidade de falar sobre um assunto tão interessante que pode instigar tantos professores, pesquisadores e jovens a compreenderem mais sobre os fenômenos que eles abordam, ciência, tecnologia, sociedade, e também quero convidar quem tiver interesse a integrar o nosso grupo, que tem uma página no Facebook, Anime, Mangá e Ficção Científica no Ensino de Ciências. Quem tiver interesse em participar e acompanhar discussões, textos e vídeos que tratam do assunto, é só integrar o grupo. Perfeito. Participem, que não perca essa oportunidade para quem tem essa curiosidade que a gente está falando, participa, que é muito interessante. Gostaria de agradecer e dar boa noite a todos. Lembrando que o Minuto Otaku ao vivo aqui vai se encerrar esse ano, voltando somente lá em fevereiro, trazendo muitas novidades para vocês. Mas nesse meio tempo, não se preocupa que vão estar sendo lançados artigos, inclusive tem um artigo com a Bruna que vai estar sendo lançado ainda esse mês de novembro. Então, para você que teve interesse sobre esse projeto do anime, mangá e sci-fi, fica ligado. Lembrando também que Minuto Otaku está com vocês todas as terças-feiras com os vídeos sobre o melhor da anime, mangá, notícias e todas as novidades que vocês quiserem saber sobre esse universo que a gente tanto ama. Bruna, mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite a todo mundo. Boa noite.